Salmo 137, leitura da palavra de Deus de hoje. Às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um cântico, ou um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Amém, glória a Deus. Salmo 137 nos fala sobre sair do cativeiro. É um dos salmos que nos mostra um momento no tempo do povo de Israel, onde eles estavam no cativeiro. Esse salmo ele expressa muito a realidade de Israel na Babilônia, onde eles ficaram 70 anos por terem desobedecido a Deus. Eles ficaram 70 anos longe da sua terra, longe de Israel, longe de Jerusalém, longe do templo que já tinha sido destruído. E como eles se sentiam? Na verdade, a Bíblia mostra também, quando o povo de Israel estava no Egito, logo em Êxodo, como era difícil para eles, não tinham ainda uma terra, e estavam debaixo ainda dessa escravidão do Egito. E amado, essa história de Israel, dos cativeiros que eles passaram nos tempos bíblicos, elas mostram um pouco também daquilo que a gente às vezes passa, quando nós nos sentimos assim, debaixo de um tipo de cativeiro. A Bíblia diz que Jesus veio para libertar os cativos e oprimidos. Quanto mais rendemos-nos a Jesus, mais nós temos essa libertação da alma, da mente, do coração. Mas esse salmo mostra um sintoma, ou um sentimento de pessoas que estão dentro de um cativeiro, momento onde a nossa alma se sente assim aprisionada. Basta você ser sincero, você vai perceber que em alguns momentos nós nos sentimos assim, como se a nossa alma estivesse aprisionada, limitada. As lutas, as feridas abertas, às vezes frustrações vão se tornando como cativeiros. Pelo menos 3 características aqui desse cativeiro que a gente percebe. Primeiro, a gente se sente paralisado pela dor. Você percebe o Salmo 137, quando ele fala no versículo 1, às margens dos rios da Babilônia, nós estávamos assentados e chorávamos. Esse assentar e chorar mostra a situação aqui de total apatia, desânimo, sem esperança, uma situação onde você não sabe o que fazer. Quantas foram as vezes que nós não enfrentamos isso? Talvez agora você pode estar passando por isso, paralisados pela dor. Às vezes você continua até fazendo algumas coisas, você pode estar continuando trabalhando, você pode continuar fazendo várias coisas, mas a sua alma não consegue mais sonhar, sair do lugar, você não consegue mais ter propósito, você não consegue mais se alegrar. E isso é um sintoma de um cativeiro, se assentar e chorar, uma tristeza que não sai. Às vezes você está chorando constantemente, às vezes não mais, às vezes as lágrimas não saem, mas a alma está aprisionada. Segundo sintoma aqui do cativeiro é lembrança do passado. O Salmo 137 ele fala: nós estávamos assentados, chorávamos, lembrando-nos de Sião. Eles estão no cativeiro babilônico, mas eles se lembram quando eles estavam em Sião, quando eles louvavam a Deus, quando eles estavam nos momentos bons, naqueles momentos melhores que a gente já viveu da vida. Geralmente, quando a gente está passando por um momento muito ruim, nós lembramos daqueles momentos bons e gostaríamos de voltar lá atrás, e achamos que
nós de alguma forma nos perdemos no caminho, ficamos apenas vivendo de lembranças boas do passado. É um sinal de cativeiro, quando a gente não consegue enxergar as coisas boas e maravilhosas do presente. Ali no contexto deles, certamente era terrível estar na Babilônia, mas Deus falou para eles para que eles fossem bênção na Babilônia, orassem pela paz daquele lugar. Mas eles não conseguiam isso em todo o tempo, como a gente não consegue em todo o tempo. Eles se lembravam do passado bom de Sião e choravam dizendo: eu era feliz, eu tinha tudo, eu estava louvando a Deus, que tempo bom. Mas lembrar apenas do passado e chorar é sintoma de cativeiro. E em terceiro lugar, o cativeiro também é a terceira marca aí do Salmo 137. Nós não temos forças para louvar a Deus. O texto fala que os que estavam ali, no versículo 3, os que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os opressores queriam que nós fôssemos alegres, e diziam: cantem para nós um cântico de Sião. O salmista mostra aqui, esse outro quadro aqui do cativeiro, é que as pessoas que estavam ali, que levaram eles cativos, pediam para eles cantar, pediam para que eles cantassem, para que eles se alegrassem, e eles não conseguiam. Talvez pediam para apenas zombar, o entretenimento, queriam ouvir as canções no idioma hebraico, mas o fato é que eles não conseguiam cantar. Salmo 137, eles não conseguiam se alegrar. Isso é sintoma de cativeiro. Irmãos, a vida em Cristo é plenitude de alegria. O Espírito Santo, Ele nos dá uma alegria muito especial. Os irmãos têm experimentado isso, nós temos em muitos momentos. Mas se nós deixarmos o nosso coração se entulhar com sentimentos malignos, carnais, com feridas, nós vamos perdendo a capacidade de nos alegrar em coisas simples, como vir à casa de Deus pela manhã, como hoje estamos aqui. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Mas quando estamos no cativeiro, nós não queremos nem cantar e muito menos se alegrar. Quantas vezes você já quis cantar e não tinha força? Às vezes nós não temos força para orar, porque estamos debaixo de um peso, de um fardo momentâneo ou de um cativeiro. E aí eu quero partir para a nossa conclusão, Salmo 137, como restaurar então esse louvor, como sair desse cativeiro. Primeiro, amado, eu percebo que nós devemos saber que Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece de nós. Versículo 5, o salmista traz a palavra num tom mais de esperança, e é Deus aqui profetizando, quando Deus diz: ó, se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. Deus está dizendo: você pode estar no cativeiro, você pode não estar tendo força para louvar e se alegrar, mas eu não me esqueço de você, eu não me esqueço dos meus filhos. Aqui Jerusalém, como esse símbolo, a capital de Israel, esse símbolo do povo de Deus, Deus está dizendo: eu não vou me esquecer de você quando você não tiver força, quando você estiver no cativeiro, quando você estiver fraco. Deus se lembra dos seus filhos. Isso deve encher o nosso coração de alegria, para começar a restaurar a esperança de sairmos do cativeiro. Em segundo lugar, o que me faz voltar a louvar e sair do cativeiro é saber que Deus, Ele tem prazer com a minha vida. Deus se alegra com você. Não é bom você saber disso? Versículo 6 diz assim: que a minha língua fique colada no céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Deus ama a todos, mas Deus tem prazer com os seus filhos. Deus tem alegria especial com os seus filhos. E Deus não tem prazer e alegria com você quando você está no melhor momento da sua vida, ou quando você está obedecendo a Deus em tudo, então agora Deus está feliz com você. Não, amado, Deus se alegra conosco por causa do sangue de Jesus e da graça dele sobre nós, porque nós somos filhos. Então quando nós também tropeçamos, Deus se entristece, no sentido do pecado traz entristecimento ao Espírito Santo, mas Deus continua tendo prazer conosco como seus filhos. Nós não deixamos de ser filhos quando a gente peca. Nós somos filhos de Deus e Ele tem prazer, Ele se alegra conosco.
E em terceiro e último lugar, para que a gente possa sair do cativeiro e restaurar esse louvor e essa alegria em Deus, nós devemos também nos lembrar que Deus tem poder para nos livrar de todos os nossos inimigos. Deus tem todo o poder para nos libertar de todos os nossos inimigos e de todo e qualquer cativeiro que nós possamos entrar. Olha o Salmo 137, terminando, no versículo 7 em diante, o Senhor diz contra os filhos de Edom: lembra-te, Senhor, no dia que Jerusalém foi tomada, pois eles diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Amado, você pode tentar negar, mas existe um inimigo espiritual que tem demônios que trabalham com ele. Existem demônios que eles trabalham para realmente explorar-nos em nossos cativeiros. Até mesmo o deserto, que é uma permissão de Deus, Satanás tenta ir lá para nos também tragar. Ele anda ao derredor. Todos nós passamos por batalha espiritual, todos nós. Não pense você que a sua luta é maior. Talvez o momento que você esteja seja um momento mais intenso do que algumas pessoas perto de você, mas o texto nos dá uma garantia: Deus é poderoso para nos libertar de todos os nossos inimigos, de nos tirar do Egito, de nos tirar da Babilônia e de nos trazer de volta para o centro da vontade dele, que é uma vida livre em Deus, uma vida de louvor, de esperança, de paz, uma vida onde as promessas de Deus vão se cumprindo na nossa vida. Porque cativeiro não é o lugar da nossa residência oficial. Cativeiro às vezes é um lugar de passagem, nós vamos passar, e geralmente o cativeiro tem a ver com desobediências, muitas vezes tem a ver com resistir à voz de Deus, e o inimigo muitas vezes acaba aprisionando áreas da nossa vida, mas louvado seja Deus, que o nosso Senhor Jesus veio para libertar os cativos. Isaías, no capítulo 60 e 61, nos dá um quadro tremendo dessa obra do Messias. No capítulo 61, quando fala sobre o Messias, o nosso Senhor Jesus, e é o texto que Jesus lê, o primeiro texto que ele lê lá na sinagoga, em Lucas, o Evangelho de Lucas mostra isso. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E esse texto fala exatamente sobre Jesus, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A minha oração nessa manhã, que o salmo do cativeiro possa nos fortalecer para sairmos do cativeiro, possa nos fortalecer para enfrentar este cativeiro, obedecendo a Deus, buscando a Deus, orando pela paz no lugar onde nós estamos, no momento onde nós estamos, mas crendo novamente que Deus nos fez para ser livres, para sermos livres nele, para sermos livres pelo poder de Jesus, livres para amar, livres para obedecer, livres para cumprir o propósito de Deus, porque você nasceu com um propósito para a glória dele. Amém. Pai amado, obrigado, porque o Salmo 137 nos lembra que nós podemos passar por situações como essa, onde não conseguimos cantar, nos alegrar, onde choramos e nos assentamos imóveis, ficamos, ó Deus, com uma apatia espiritual, e o Senhor mesmo assim nos ama. O Senhor tem todo o poder para mudar a nossa sorte, para trocar as nossas vestes espirituais, enxugar as nossas lágrimas e nos trazer de volta para o centro da tua vontade. Uma vida livre, uma vida abundante, uma vida que manifesta o fruto do Espírito e manifesta a graça de Deus. Pai, eu oro para que essa palavra revigore a nossa fé e nos dê, ó Deus, caminhos para que possamos trilhar em direção à liberdade plena que há em Cristo Jesus. Cada um de nós, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém.